Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 25 de março de 2025. Terça-feira de ressaca, né? Depois daquela falação de ontem, coisas do arco da velha, né? Ontem o mercado teve como é que se diz? Um dia de verborragia governamental que acabou mexendo com tudo aí que a gente estava pensando, né? Começa com o Fernando Haddad no evento do Valor Econômico falando que estava tudo bem com o arcabouço, que ele gostava muito do arcabouço do jeito que estava, e aí depois disse que não, mas na verdade é, eu também aceito fazer algumas mudanças, etc e tal, negando um pouco daquilo que a Tebet tinha falado, que o arcabouço ia acabar inviabilizando o governo em 2027. Só para vocês saberem o que ele falou exatamente, a aspas dele é o seguinte, abre aspas, se você projetar no médio e longo prazo, você vai ver que ainda as partes podem não caber no todo do arcabouço. Então, desse ponto de vista, eu comungo com essa perspectiva. Ninguém discorda que você vai ter que fazer ajustes na máquina. Você está pilotando um carro, você não vai até o seu destino sem parar numa mecânica, sem pôr gasolina, você vai ter que fazer reparos na máquina para andar bem. Mas eu penso que, do ponto de vista da arquitetura, eu estou confortável com o modelo atual. Fecha aspas. E o pior disso tudo é que o pessoal não sabia se ficava chateado com ele estar confortável com o modelo atual ou está prevendo que talvez precise de ajustes, né? Quer dizer, ninguém consegue mais entender o Haddad. O Haddad se tinha tentado enganar o pessoal aí dizendo que seria a parte mais preocupada aí com responsabilidade fiscal, etc. e tal. Isso foi tudo por água abaixo, porque ele sabe que não há candidatura à presidência, não há possibilidade política para ele depois desse tempo no Ministério da Fazenda, se ele continuar sendo a pessoa que o povo gosta menos ainda, né? Então, é o taxade, é, é o cara que acabou piorando a vida do cidadão brasileiro. Ele diz que vai continuar perseguindo as metas, etc e tal, e fala que o erro é não mudar quando você vê uma necessidade. Ninguém é teimoso diante de uma evidência. Podíamos ter que alterar, isso não teria sido pecado nenhum, mas ele não vê problema nenhum. Esse é que é o problema, entendeu? Eles continuam sem ver problema nenhum. E aí, na no bojo dessas falas desencontradas, o nosso querido Geraldo Alckmin, vice-presidente, falou que, poxa, a gente devia tirar alimentos e energia da conta da inflação, né, do IPCA. É óbvio, eu quero fazer um parênteses aqui. Teve gente que defendeu, falou, não, o Alckmin está certo, porque realmente nos Estados Unidos o Fed considera lá o Core PCI, que é o PCI sem sem alimentos e sem energia, que é justamente o que o Alckmin estava falando. Sim, é verdade, o Fed faz realmente isso. O BOE, que é o Banco da Inglaterra, não considera o CPI cheio, né, que é uma espécie de PCA lá, então faz igualzinho a gente aqui. O ECB, que é o Banco Central Europeu, também considera o CPI cheio, né, o IPCA, como a gente faz aqui, a Austrália também, mas isso não inviabiliza discutir sobre isso. Agora, você, num momento como esse, propor esse tipo de coisa é que pega meio mal e faz com que todo mundo fique um pouco, como é que a gente vai falar? Um pouco desconfiado das suas verdadeiras intenções. Você sabe que ontem, durante essa conversa toda, eu estava até fazendo uma pesquisa aqui, achei uma matéria de 2014, onde técnicos do governo, Dilma, na época, defendiam que se devia tirar alimentos do IPCA, se eles
mudassem muito de preço, né? Então, quer dizer, você tem uma meta, você não consegue chegar na meta, e o que que você faz? Você muda o jeito, né? É aquilo que eu falava em 2023 ainda, que esse governo ele tem uma coisa que é assim, olha, a gente vai correr uma maratona. Mas aí quando eles começam a correr, eles falam, pô, mas são 42 quilômetros, vamos fazer o seguinte, a nossa maratona tem só 15 quilômetros. Então, é mais ou menos isso, né? Bom, no que diz respeito a essa história aí, o Banco Central já olha esse tipo de coisa. Ele fala, não, a meta ficaria cheia, mas para a política monetária, o Banco Central olharia então para isso, né? Um dos IPCAs que o Banco Central olha é o X0, né, que é o X0, que exclui justamente administrados, que é a energia, e basicamente energia, né? E alimentos. E esse mesmo EX0 está em 4,38, né? Quer dizer, está praticamente batendo no teto da meta. Está um pouquinho menos ruim que o IPCA cheio, que está acima de 5, né? Acima de 4,5. Na verdade, está acima de 5 já, né? Mas continua sendo um problemaço, né? E no fim das contas é o que o pessoal acabou falando por aí durante o dia de ontem, que é você quebrar o termômetro, porque aí o paciente não tem mais febre, né? Não apresenta mais febre porque você não consegue medir as febres, né? Então, no fim das contas, o debate agora não é esse debate sobre IPCA, e sim o debate sobre medida aí para você controlar a inflação, reduzir aquele juro neutro. Lembra? Tem gente, o pessoal da ASA, por exemplo, Asset, Asa Investing, eu acho que é o nome certo. O pessoal da ASA tem para eles lá que o juro neutro é 7,5, né? O Banco Central está aí com juro neutro nas contas deles 5, né? Mas aí você imagina, o juro neutro é aquele juro que, com aquele juro, exatamente, você nem restringe a economia e nem impulsiona a economia, né? Por isso, neutro, né? Então você soma ele à inflação e aí o que sobrar é o que você está sendo restritivo ou o contrário, né? Então assim, você tem, se for o caso aí da ASA, você tem 7,5 mais 5 de inflação, então você tem 12,5, né? Desses 14,25 a gente tem 1,75 que seria a restritividade do juro pelo Banco Central, né? Mas eu fiquei com a impressão que daqui a pouquinho, quando sair a ata, agora de manhã do Copom, eu acho que talvez a gente veja uma conversa sobre isso. A impressão que me deu ontem, depois dessa fala, tanto do Haddad, dessas falas, tanto do Haddad quanto do Alckmin, é que o pessoal já sabe mais ou menos o que está na ata, né? Então, não seria estranho se a gente visse alguma coisa nesse sentido, falando, olha, o IPCA, ex-alimentos e energia tem apresentado uma boa dinâmica e por isso que a gente resolveu, então, reduzir o ritmo de altas da Selic, né? E aí vamos esperar para ver o que acontece. Hoje, o mercado reagiu mal, o Ibovespa fechou em 0,77, mesmo com os Estados Unidos aí subindo 1,76, o dólar avançou aí, acabou fechando em 5,76, né, mas avançou contra o real e os juros subiram mais uma vez e de novo a ponta longa subindo mais que a ponta mais curtinha aqui de 2026 e aquela meiuca se corrigindo também ali, os intermediários entre 2028 e 30 mais ou menos, subindo aí até 12 pontos base, né? Tudo isso além dessa pressão toda que a gente comentou ontem no YouTube sobre com o parafiscal, né? Com essa crédito subsidiado, esse impulso ao consumo que o governo está, mais uma vez, levando a cabo, né? E a gente sabe onde isso vai levar a conta do brasileiro, né? Só para vocês entenderem. Fora a crítica, né? Sobre o FGTS, que você não pode sacar o FGTS, mas você pode pegar emprestado o seu próprio FGTS pagando juros
de 3% ao mês, né? Não faz nenhum sentido isso que está sendo feito com o povo brasileiro, né? É pior, é mais escárnio do que não deixar você ter acesso ao seu próprio dinheiro, mas isso fica para uma outra conversa, beleza? Então, pessoal de olho aí na ata do Copom no dia de hoje e tentando digerir essas falas aí que, segundo Haddad, foram tiradas. É sempre a mesma coisa, né? Tiram de contexto, distorceram o que eu falei. É sempre aquilo. Porque depois que você vê o que você falou, aí você nota que realmente você não devia ter falado aquilo. E aí é culpa dos outros que ouviram, né? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa terça-feira. Amanhã a gente volta com mais um Acorda Sucupira. Para quem não está entendendo por que que hoje, na terça-feira, estamos com Acorda Sucupira e não com Esquina Sucupira edição da manhã lá no YouTube, é porque essa semana estou em trânsito, viajando, e eu não vou conseguir fazer as lives no YouTube, por isso fiz a live ontem, na segunda-feira, e volto na terça-feira com as lives, mas durante a semana o Acorda Sucupira continua o mesmo. Beleza? Então, um abraço a todos, bons negócios e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!